Depois a gente pode cortar. Vou falar palavrão. É. Pode entrar o cachorro aí, que eu sei que tu tem um Golden aí na tua casa. Tá Que com um ou tá com bom, dois? Um só. Um só. É isso aí, pessoal. Esse é o Threadcast, quarto episódio da segunda temporada, ano de 2021. Vamos lá. Tá ouvindo, tá vendo o nosso vídeo no YouTube? Não esquece, segue a gente, coloca o sininho, deixa comentário, né? E eu vou lembrar você para fazer isso de novo no final do vídeo. Então, eu sou o Ariel. Inácio, novamente. E hoje a gente tá aqui com uma entrevistada super especial, a Jéssica. E aí, Jéssica, tudo bem? Oi, tudo bem, pessoal? Legal. A Jéssica vai falar sobre o que hoje? Qual que é a tua missão aqui nesse programa? Então, vim aí para falar um pouquinho sobre gestão de produtos, né? Um pouquinho sobre os cargos aí que envolvem gestão de produtos, como é que é o dia a dia de um PM e um pouquinho sobre a minha trajetória também. Que bacana. Legal. Bom, a gente sabe que quando a gente fala aqui, o Threadcast é para falar sobre TI, para falar sobre tecnologia, mas também tem áreas que é abrangente, né? Ou seja, tem áreas que não é só código, não é só mexer com... a parte técnica, a né? parte técnica, né? E a gente tem aí essa área de produto que é tão importante pra gente, como a gente estava falando no programa anterior sobre cultura, DevOps, tem toda uma coisa abrangente. O produto também está presente em todas as etapas, né? Jéssica, faz a tua apresentação antes que a gente comece a falar do assunto, tá? Apresente o pessoal, quem você é, de onde é que você veio. Então tá, vamos lá. Então, eu comecei a trabalhar na TI já há um bom tempo, assim, acho que comecei a me envolver com TI, de fato, em 2008. Então, na época eu morava no interior, né, hoje eu sou de Porto Alegre, mas eu sou natural de Butiá, então, naquela época lá eu tinha algumas opções de curso técnico para fazer lá na região onde eu morava, e dentre as opções que tinha, eu acabei escolhendo o curso de TI, por querer fazer um curso profissionalizante, né. Então, acabou meio que a vida me levando para esse lado, né, da tecnologia. Gostei, curti bastante. Na época, tive várias disciplinas de programação no meu curso. E decidi que era isso que eu queria seguir mesmo, né, que eu queria seguir nessa área. E acabei indo fazer faculdade, então, de TI também, né, de sistemas de informação. E de lá para cá, desde que eu comecei a faculdade, me mudei para Porto Alegre, comecei a trabalhar, então passei por várias áreas aí da tecnologia, né? Comecei a minha carreira na área de suporte e aplicação. E aí depois de um tempo, acabei vendo que não era bem nessa parte da TI que eu queria me envolver. Comecei a me interessar um pouco mais pela parte de gestão de produto, gestão de projeto, muito por conta da faculdade mesmo, né? Nas disciplinas que eu tinha lá. E a partir daí eu comecei a estudar mais a fundo sobre isso, né? Então fazer cursos de gestão de projetos, acompanhar dentro da empresa mesmo que eu estava na época, um pouco mais sobre a área de gestão de projetos e como que funcionava. Me achei, realmente, assim, era isso que eu queria e comecei a ir atrás. Em seguida surgiu a primeira oportunidade para eu trabalhar então nessa área, que foi em 2014. E de lá para cá, então, desde 2014 até agora, eu venho trabalhando na área de produto. Eu trabalhei em alguns cargos diferentes, já trabalhei como PO / Scrum Master, já trabalhei só como PO, especialista de produto, e por aí vai, né? Então, hoje eu trabalho, então, no cargo de Product Manager, numa empresa de tecnologia também, numa startup chamada Town Square, e acho que é isso aí. Estou aí na área de produto até agora, então, trabalhando como PM. Legal. A Jéssica falou que ela trabalhou no suporte, né? Eu sempre gosto de falar isso. Acho que todo mundo do TI deveria trabalhar no suporte pelo menos uma vez na vida, né? Porque ali é a realidade, né? É o usuário dando feedback o tempo todo sobre a utilização do sistema. Muito bom. Essa experiência é super válida. Com certeza. E é importante também, né? Porque todo mundo que vai para outras áreas depois ter um pouquinho desse contato, né? Para entender mesmo de onde que vem as coisas que a gente está fazendo no dia a dia e como que é o trabalho dessas pessoas também, né? Que qualquer um, acho que trabalha com TI tem contato com o pessoal do suporte. Então, com certeza foi muito válido mesmo. É verdade, é verdade. E assim, agora tu nos contextualizando sobre o teu histórico resumido, enfim, é bem interessante a tua trajetória, a gente consegue compreender muito bem. Agora imagina se tu tivesse que explicar para os teus pais o que tu faz no teu trabalho, como é que tu consegue explicar para eles o dia a dia
da Jéssica? Então, essa pergunta é difícil, né? De quando a gente trabalha com tecnologia, é bem difícil explicar para as outras pessoas o que a gente faz, porque acho que é um mundo, assim, completamente à parte, mas em poucas palavras, assim, eu diria que eu acho que meu papel hoje é ajudar a minha empresa a ter certeza que a gente está entregando o produto certo para os nossos clientes, né? Garantir que o aplicativo que a gente oferece ele realmente atende a necessidade dos nossos usuários, ao mesmo tempo que traz receita para a empresa também e que é algo viável para a gente manter e dar todo tipo de manutenção que seja necessária, assim. Então, acho que, sim, num resumo bem grande do que eu faço, eu diria que seria mais ou menos isso, assim. Como a Ariel comentou ali antes, né, a área de produto é muito abrangente, então o nosso dia a dia é muito variado, assim, cada dia é diferente. Mas, em poucas palavras, assim, acho que seria essa definição que eu daria. Beleza. E dentro dessa área aí que a gente está falando, que é super abrangente de produto, né? Mas imagino que um profissional não vá atuar em todas as áreas ao mesmo tempo, né? Ou até poderia, como alguém mais, talvez como um Product Manager, como tu tá atuando agora. Mas existem outras funções, né? Essas funções que são mais específicas para atuar em questões mais objetivadas, digamos assim, né? Dentro de um produto, dentro de uma empresa, né? Uhum. Sim, assim, a gente costuma sempre falar, né, que na área de produto existem 3 grandes pilares, assim, que abrangem a área de produto, né, que é a tecnologia, negócio e experiência de usuário, né. Então, para tu trabalhar com produto, seja como PO, ou seja como PM, ou enfim, em algum cargo, assim, de produto, tu precisa ter um conhecimento, nem que seja mais básico, assim, sobre cada uma dessas 3 áreas, né, e pelo menos gostar das 3 e se interessar pelas 3, né. E eu sempre friso bastante quando o pessoal pergunta, e também, principalmente para quem está começando na área, né, que não é necessário que tu saiba a fundo sobre essas 3 áreas, mas é necessário, claro, que tu tenha interesse em aprender sobre elas, né. Geralmente, cada PM vai ter a sua característica específica e vai ter aquela área de atuação em que tu é mais forte, em que tu tem mais experiência, que tu teve mais contato durante a tua carreira, né? Então, alguns PMs vêm da área de User Experience, alguns PMs vêm mais da área de negócio, outros vão vir da área de tecnologia como eu. Mas, enfim, acho que no dia a dia a gente vai pegando muito, assim, vai aprendendo um pouco sobre as outras coisas. E também tem aquilo de que a gente acaba não indo a fundo em cada uma das áreas, né? A gente conhece bastante sobre elas, mas a gente trabalha numa camada muito mais estratégica, assim, de conseguir realmente se comunicar com todas essas áreas e encaminhar todas as coisas que são necessárias em cada uma das etapas do desenvolvimento de software. Mas tudo depende, assim, acho que muito da necessidade da empresa, né, que está procurando a pessoa para trabalhar na área de produto. Algumas vão procurar uma pessoa mais técnica, inclusive vai ver lá cargos de Technical Product Owner, outras vão procurar pessoas mais de growth, enfim. Acho que depende muito da necessidade de cada empresa, mas eu diria que esses são os 3 conhecimentos, assim, mais essenciais mesmo que abrangem a área de produto. Sim, e com a evolução da tecnologia e da necessidade e toda essa busca pela centralização do usuário final, né, que vai tá usufruindo do software, as coisas vão mudando, né? Então, um tempo atrás não tinha PM, né? Então, assim, tem bastante papéis que vão surgindo de acordo com essa necessidade, que é bem interessante. E eu queria te perguntar uma coisa, Jéssica. Para ti hoje, assim, qual que seria a principal diferença entre um PO e um PM? Então, assim, eu acho que a principal diferença está em quanto cada um desses 2 papéis, assim, se envolve em cada uma das etapas de desenvolvimento de software, né? Hoje a gente tem muitos PMs que fazem o papel de PM e de PO, né? E eu acho que isso é bem comum ainda nas empresas, né? Conforme as empresas elas vão crescendo, vão escalando, acaba havendo a necessidade de dividir os papéis, mas é bem comum que a pessoa faça os 2. Mas eu acho que a grande diferença é que o PM ele trabalha no nível mais estratégico, né? Então, de entender realmente qual a estratégia do produto, qual a estratégia da empresa e tá olhando da empresa para fora, né? Então, a gente como PM, a gente trabalha muito mais olhando para o mercado, conversando com os clientes e entendendo mais esse nível estratégico e um direcionamento, assim, de longo prazo mesmo do produto, né? Enquanto que o PO, ainda que muitas funções do PM e do PO tenham uma certa intersecção, né?
o PO, ele é uma pessoa que ele vai estar trabalhando no nível mais tático, assim, então ele vai ficar mais no nível assim, onde ele vai estar olhando para dentro da empresa e não tanto para fora quanto o PM. Então ele é mais responsável por fazer essa parte da execução mesmo, né? Enquanto o PM ele dá o direcionamento estratégico, o PO ele é aquela pessoa que ele vai ser responsável por garantir que aquele plano ele seja executado da melhor forma possível e que o time de desenvolvimento ele tenha todos os recursos necessários e as respostas necessárias para que aquele plano consiga ser executado e consiga ser cumprido. Então, eu acho que eu diria que a principal diferença é isso, assim, ainda que o PM e o PO eles trabalhariam muito juntos, né, numa empresa onde houvesse esses dois cargos, e muitas coisas muitas funções, né, teriam essa intersecção. Então, tanto o PM como o PO são pessoas que vão conversar com os clientes com toda certeza, mas acho que o PM ele está numa camada mais estratégica, enquanto o PO ele fica numa camada um pouco mais de execução. E esse relacionamento desses dois papéis poderia ser tipo um PM trabalhar com NPOs ou ficaria uma relação de 1 para 1? Não, poderia, com certeza. E, inclusive, acredito que num cenário onde de uma empresa que tenha realmente o papel de PM e de PO, a tendência é que um PM trabalhe com mais de um PO, né? Geralmente, quando um PM ele é responsável só por um produto, só por um time, ele acaba fazendo esses dois papéis, né, de PM e de PO. Mas aí, conforme, né, o produto escala, a organização escala, daí sim começa a ser necessário terem POs responsáveis pelos squads e PMs mais responsáveis pela parte mais estratégica mesmo, de direcionamento do produto, assim, de forma geral. Então, acho que essa é a tendência mesmo. Sim, e uma coisa, dentro do escopo das atividades de um PO, assim, pela tua experiência, assim, o que tu já viu de coisas que às vezes era demandada para alguém, um profissional que trabalha com produto e que tu acredita que não sejam atuações de um PO, assim, porque acontece, né, às vezes na organização existem alguns mal entendidos sobre o que é um determinado cargo, né, e às vezes só busca o título e começa a atribuir coisas que não são para aquela determinada função, então acha, não é muito estratégico para mim, não é muita função de que alguém de produto tem que cuidar, né? O que tu já teve de experiência nesse sentido, assim? Então, assim, eu sempre costumo dizer que acho que assim, não tem certo e errado, né? Principalmente porque o PO, ele é um papel, né? Ele não é um cargo, então, inclusive, alguém dentro do time de desenvolvimento pode assumir esse papel de PO, né? Enquanto o PM realmente é um cargo que tem determinadas funções. Mas, falando um pouquinho de PO, assim, eu acho que existe não digo uma confusão, assim, mas existe uma diferença de empresa para empresa sobre o que esse PO ele realmente faz, né? Na maior parte das minhas experiências, o PO ele é uma pessoa responsável por cuidar do produto, por conversar com os clientes, por fazer gerenciamento do backlog e por fazer essa comunicação, essa ponte entre o cliente, ou o PM e o time de desenvolvimento, né? E eu acho que, em alguns casos, né, em algumas empresas, acaba trazendo um pouquinho o viés mais técnico para o PO, que acho que não é necessariamente essa a ideia do papel de PO, né? Não é a ideia do papel do PO não é o PO ser um desenvolvedor de software que tem skills de desenvolvimento de software, que tem skills mais técnicas, né? Apesar da gente conhecer tecnicamente muitas coisas, a gente não é a principal ideia do papel de PO se envolver tecnicamente, né, na solução. Então, eu acho que essa é a principal coisa assim, que eu vejo que às vezes as empresas trazem um pouco e que não está tão dentro assim, do papel de PO, né? Mas, como eu disse, acho que não tem certo e errado, acho que depende muito da necessidade daquela empresa, daquele produto. Tem produtos que eles naturalmente são produtos mais técnicos, né? Tem uma base mais técnica. Então, obviamente, a gente vai acabar tendo que assumir um papel mais técnico também. Mas eu acho que cabe muito à empresa, né, procurar uma pessoa, procurar alguém que tenha esse viés mais técnico, que esteja preparado para isso, né? E deixar claro nesse momento aí que realmente que o PO ele vai ser um technical product owner, como eu falei antes, né, que já tem algumas pessoas chamando assim esse cargo, e que ele vai assumir essas funções também. Então, acho que né, não tem muito certo e errado, mas eu acho que no papel, assim, by the book do PO, essa parte técnica, ela não tá tão dentro, né? Então, precisa ficar bem especificado quando realmente isso faz parte do escopo. Sim, tem uma questão bem interessante, assim, né? Na questão do PO ser
um tanto técnico ou não, né? A gente pode usar como exemplo o Uber. O Uber, ele tem uma série de serviços, né, por baixo dos panos, serviços de API, de certa forma, né, que ele oferece para fazer o aplicativo funcionar. E numa visão de negócio, muitas vezes o negócio não tem essa visão do que é cada um daqueles serviços daquela API, porque acredita-se que chega num nível um pouco mais técnico, né, e meio que larga de mão disso. Só que por um outro lado, se tu pensar assim, não, o serviço que a gente faz aqui dentro, a API, ela é o nosso negócio. É o produto. É o produto. Então o que eu posso fazer? Daí agora surgiu uma outra vertente na empresa que é o Uber Eats. E aí o que acontece? Em vez de tu criar tudo do zero, tu reutiliza serviços que já eram do negócio anterior. Só que se tu é um PO ou uma pessoa de negócio que tu não entende do teu catálogo de serviços, que tu não tá fazendo, não tá olhando para isso, provavelmente tu ia construir outra coisa de novo, sendo que já tu poderia reutilizar, né? Então tem esse trade-off que é bem interessante, assim, até que nível, né, o PO deveria entender a questão mais técnica, né? Que na verdade o serviço vai ser o negócio, né? A API é uma parte técnica, mas assim, não chega na minúcia de tipo entender como o funcionamento do servidor, se está deployado no ambiente, enfim, do contrato, né? Sabe que existe, está lá, é algo importante, porque tu pode começar a brincar de Lego, né? Querer montar as pecinhas e gerar um produto novo, não é mesmo? Exatamente. Não, com certeza. E eu acho que assim, é muito do que eu comentei ali, que tem produtos que eles são naturalmente produtos mais técnicos, né? Você vai trabalhar com um produto assim que a base do produto é realmente desenvolvimento de APIs, né? Obviamente, né? Tu vai trabalhar numa parte mais técnica também. E aí eu acho que é questão mesmo de encontrar a pessoa certa, assim, porque, como eu falei, né? A gente tem várias áreas que envolvem, né, o gerenciamento de produto, né? E tem pessoas que elas vão ser mais fortes nessa área técnica porque elas vêm da área de TI, assim como tem pessoas que vão ser mais fortes em UX ou em negócio. Então, acho que nesse caso teria que ser uma pessoa que realmente ela tem esse viés mais técnico, mas, né, acho que faz parte mesmo dessas características específicas do produto ou da empresa que a gente está falando, né? Claro. Às vezes não tem muito como fugir disso. Então é muito difícil, eu na minha visão acho muito difícil assim a gente tentar prever ou definir um conjunto de habilidades para o PO, sabe? Porque eu acho que é uma coisa muito específica de cada lugar, né? Tipo assim, o que o PO precisa saber ou ter de experiência para exercer o papel de PO? Eu acho que daí depende, né? Eu acho que malabares é importante. Lidar com um monte de coisa ao mesmo tempo caindo aqui, meu Deus. Tipo, cada empresa pode abrir uma vaga com uma descrição diferente, né? Do que ela precisa. Sim. Exatamente. Mas eu lembro que tu comentou ali sobre tem o PO, o PM e o agilista. Como é que se correlaciona isso dentro de um ambiente ágil, né? Hoje, já que o termo em voga, né, na área de TI, que já vem de bastante tempo, mas enfim, ainda está em destaque o agilista, o agilismo, né, o cultura ágil. Como é que se relaciona? Assim, é uma posição complementar? Eu acho que sim, eu acredito que sim, que o agilista seria uma posição complementar, porque a função em si do agilista ela é diferente da função do PM e diferente da função do PO, né? Enquanto o PM e o PO são pessoas que eles trabalham mais focados em produto mesmo, né? Então a gente vai estar trabalhando diretamente com o produto da empresa, gerenciando o produto em cada um dos níveis, né? Dependendo da função. O agilista ele já é mais responsável pela parte da metodologia mesmo, né? Então ele é uma pessoa que ele é responsável por conhecer das metodologias, por fornecer as melhores práticas para os times, né? E acompanhar todos esses times que estão trabalhando em desenvolvimento ágil e ser responsável mesmo por coletar métricas, acompanhar esses times, entender se os processos que estão sendo executados eles estão funcionando bem ou não e como que a gente pode fazer para melhorar, né, os processos desses times e as entregas também. Então, acho que o agilista ele é uma pessoa que ele não vai trabalhar diretamente com o produto. A responsabilidade dele não está vinculada a nenhum produto específico, né, mas muito mais ao dia a dia do time de desenvolvimento e muito mais em relação a processos. Né? Sim. Mas assim, nessa
nesse meio ali entre tem o agilista, não digo mais o agilista, mas a cultura ágil, né? Porque quando a pessoa fala, o ágil é uma cultura, permeia todas as áreas da empresa, produto também permeia áreas de empresas, DevOps também permeia todas as empresas, e como é que todas essas peças vão se conversando durante todo o processo, porque, né, afinal estão todos trabalhando durante todos os processos, do início, da geração de uma necessidade, até a entrega disso em produção, né? Sim, realmente, né, o ágil, como vocês falaram, realmente é uma cultura, né, eu acho que tem a ver com realmente todas as áreas da empresa, né? Eu citei aqui desenvolvimento de software porque eu acho que é onde a gente vê isso mais forte, né? A gente realmente já tem como base, né, a questão do ágil e de como utilizar a cultura ágil, frameworks e etc. Mas eu acho que realmente é uma coisa que tem que estar em todo o ciclo, né? Toda a cadeia de valor da empresa. E, por exemplo, assim, lá na Town Square, né, onde eu trabalho agora, eu tenho muito contato com as pessoas de outras áreas também, até porque o papel de PM, eu acho que ele exige muito isso. Então, todas essas pessoas, por exemplo, de times de Customer Success, de marketing, de vendas, todas elas participam muito de todas as partes do ciclo de desenvolvimento de software, né? E eu acho que isso por si só acaba disseminando um pouco essa cultura, né, do que a gente faz e do como a gente faz e do como a gente faz essas entregas, né. Então, acho que a gente tem muitos momentos assim, onde a gente tem essas pontes realmente. Eu acho que o PM e o PO, eles são responsáveis por fazer essa ponte das outras áreas com a área de desenvolvimento. E o agilista, ele tá ali também para ajudar nisso tudo, né, de estruturar esses processos que não são só do time de desenvolvimento, mas de outros times também, para que a gente realmente consiga instaurar essa cultura ágil na empresa, né. Então, acho que tão importante quanto o papel do agilista dentro de tudo isso, né, dentro de todo esse processo, é o papel dessas outras pessoas, como o PO, como o PM, também de fazer essas pontes para interligar todas essas áreas da empresa, né, porque a gente só consegue realmente disseminar essa cultura ágil no momento em que a gente tem todas as áreas elas conversando e elas se comunicando e entendendo realmente os processos que acontecem em cada uma das pontas, né, desse ciclo de vida de produto. Com certeza, maravilha. Já que a gente está falando de cultura, não sei se faz parte da tua realidade hoje, né, se tu trabalha com isso, se poderia contar pra gente um pouco sobre cultura de produto, o que está envolvido por trás disso no dia a dia, né? Uma forma de pensar um pouco diferente de uma cultura de projetos. Se for fazer um comparativo, né, projeto versus produto, né, o que a gente teria de principais diferenças assim na hora de executar uma entrega, digamos assim, né? Executar algo que vai ser entregue para o usuário final. Uhum. Sim, bom, eu acho que assim, a principal diferença, né, quando a gente trabalha com projeto e quando a gente trabalha com produto, geralmente quando a gente está trabalhando com projeto, a gente trabalha focado em fazer alguma entrega específica, né, e a gente geralmente trabalha com um cliente, 2 clientes, ou enfim. Mas geralmente a gente está desenvolvendo alguma coisa que é específica para um cliente, ou que hoje está focado especificamente em alguma entrega, né. Enquanto quando a gente trabalha com produto, é algo muito maior, assim, porque a gente está trabalhando com um produto que é para muitos clientes e a gente precisa fazer a gestão de tudo isso no dia a dia, né? Então, acho que trabalhar com projeto é realmente algo mais focado, assim, onde eu tenho aquele contato direto com aquele cliente, com aquele stakeholder que está interessado por aquele projeto especificamente, e eu consigo fazer uma coisa mais, digamos assim, personalizada, uma coisa onde realmente eu tenho aquele contato 1 para 1 ali com aquela equipe, né? E de realmente conseguir entregar ali um produto que seja para aquele cliente, né? Quando a gente trabalha no dia a dia com produto, é muito mais complexo do que isso, porque, como eu comentei, né? Por exemplo, hoje ali na Town Square a gente tem mais de 2 milhões de usuários utilizando nosso produto. Então a gente precisa ouvir esses 2 milhões de usuários no dia a dia, e eu acho que está muito no dia a dia do PM é isso, assim, a gente conseguir escutar todas essas pessoas e conseguir trazer todas essas ideias e todos esses insights que a gente recebe e colocar isso de uma forma organizada para que a gente realmente consiga dar andamento nessas coisas e priorizar, né? Então, entender o que a gente vai fazer primeiro, o que a gente vai fazer depois e conseguir realmente escolher, né? Às vezes a gente tem que tomar certas decisões e escolher uma coisa em detrimento da outra, né?
Acho que essa, para mim, é a grande diferença, assim, quando a gente trabalha com produto, a gente tem que trabalhar muito com métricas, né? A gente precisa acompanhar todos os dias o comportamento dos nossos usuários e acompanhar métricas que apoiem essa tomada de decisão. E aí eu acho que entra muito a questão que vocês comentaram, né, da cultura de produto. Hoje, por exemplo, na Townsquare, a gente tem uma cultura muito forte de produto, né, onde todo mundo está olhando para os produtos que a gente tem e todo mundo está trabalhando para que esses produtos eles tenham sucesso lá naquela entrega para aquele usuário final, né? Então, a gente não tem áreas completamente separadas, por exemplo, como se a área de Customer Success estivesse trabalhando lá e fazendo suas coisas, a área de suporte trabalhando e fazendo suas coisas, a área de produtos trabalhando e fazendo suas coisas, né? Então, é realmente um ciclo inteiro onde todo mundo está olhando para os produtos, né? Já que é isso que nós somos uma empresa de tecnologia, o que a gente entrega para os nossos clientes são os produtos, então faz sentido todos os times eles estarem trabalhando juntos e olhando para esse produto final que a gente está entregando, né? Então, acho que isso tem muito a ver, né, com essa questão da cultura de produto realmente. Então, a gente tem processos, por exemplo, né, onde a gente define no início do quarter o roadmap de produto, com isso a gente define os OKRs também que a gente vai estar tentando atingir, né. Então, nisso todos os times, por exemplo, estão participando desse processo e vendo como que eles podem colaborar para que a gente atinja aqueles determinados objetivos com aquele produto que a gente está entregando. Então, a gente olha muito junto para isso, né? E todo mundo muito centrado realmente na entrega do produto. Então, acho que as principais diferenças são essas, assim. E, para mim, assim, ter essa cultura de produto dentro da empresa é um ganho muito grande, né? Porque quando a gente trabalha com objetivos em comum, todo mundo olhando para a mesma direção, tudo se torna muito mais fácil e, com certeza, a gente se torna mais assertivo também em fazer essa entrega lá no final. Perfeito, muito bem. E eu queria comentar também que eu já vi em outras empresas acontecer de ter uma linha de produtos ou N produtos dentro da empresa, só que na hora de executar essas melhorias, agregar valor nesse produto, colocar funcionalidade nova, a execução dessa construção é feita em projeto. Né? Daí o que acontece muitas vezes? Acontece que o projeto ele tem início, meio e fim. Né? Então, digamos assim, tu define durante o ano o roadmap do produto, né? O que tu quer atingir com ele, e na hora de executar tu faz em formato de projeto. Só que daí isso acaba gerando um problema. Porque, digamos assim, para esse projeto aqui, para esse grupo de funcionalidades, nós vamos fazer um projeto com esse time. Depois que esse time... Então o time começa a trabalhar junto, aprende sobre aquilo e faz a entrega. E aí o time, quando ele entrega, ele já está em sinergia, porque trabalhou junto, enfim. Daí o que acontece? Aquele projeto termina e aquele time vai fazer outra coisa. Ou cada uma daquelas pessoas vai trabalhar em outro projeto. Ou seja, todo aquele conhecimento que foi adquirido durante essa execução acabou, porque daí eles não estão mais trabalhando junto, né? Sim. E o que o conhecimento não tá ali só na técnica, né? Tá no produto, no conhecimento todo, exato. E o que a Jéssica trouxe é bem interessante mesmo, porque assim, é sempre as mesmas pessoas trabalhando em cima daquele produto específico, né? Então é uma construção que cada vez agrega mais valor e mais sinergia gerando qualidade na entrega, né? Acho que essa cultura de produto aí tem a ver também com colocar no comportamento de todo mundo, na mentalidade de quem está desenvolvendo, de todas as áreas, de sentir dono daquilo, né? O PO não é só o papel PO, né? PO é meio que todo mundo ali também é um pouco. Eu sou o dono disso aqui também, né? Eu tô fazendo, eu quero ser dono disso aqui. E aí quando tu desenvolve, tu tá lá no dia a dia, tu percebe, às vezes quem tá desenvolvendo também usa, né? Eu acho que às vezes não tá legal. Aí faz um comentário, sobe, pede pra alguém, sabe, se informa, né? Vai também trabalhar aos poucos um pouco também no desenvolvimento desse produto, né? Eu acho super bacana. Com certeza. Exatamente. Muito legal. E, Jéssica, queria te fazer uma outra pergunta com relação à carreira, assim. Para quem começa a trabalhar um pouco mais nesse lado estratégico da área, né? Iniciando ali, acho que a quebra ali começa no PO adiante, né? Nos papéis mais estratégicos, assim. Poderia contar pra gente um pouco o que tu vê de carreira, tipo alguma pessoa que decide, eu não cansei de botar a mão no código aqui, eu quero
ficar só conversando com as pessoas e fazer os negócios acontecer, tipo uma mágica aqui. Né? De o que essa pessoa vai esperar do futuro dela? Será que ela tá sabendo o que ela vai esperar por vir aí pela frente? Porque é um caminho difícil também, né? O usuário... Não é fácil. Não é fácil. Verdade. Pois é, sabe que esses dias eu até estava escutando um podcast do Mulheres de Produto falando sobre um tema que eu achei muito interessante, né? Que eles estavam falando sobre a romantização da área de produto. E eu acho que isso é uma realidade, assim, acontece. Acredito que não seja só com produto, né? Mas eu acredito que com outras áreas aconteçam também. E a chamada deles para o podcast até era algo do tipo assim, imagina você trabalhando num produto que atende milhares de pessoas, você sempre consegue entregar 100% de valor para os seus usuários e atender o que eles estão pedindo, e aí você acorda para mais um dia de trabalho, né? Então... Muito bom. Muito bom. Eu acho que tem muito disso, assim, porque na prática, assim, no dia a dia é muito mais desafiador do que parece, né? Então... a gente tem, nesses papéis de produto, né, a gente acaba assumindo muita responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande tu tomar esse tipo de decisão, né? Então, e é como eu estava comentando antes, né? Quando a gente organiza todas essas coisas e prioriza e decide o que fazer, tu sempre está escolhendo fazer alguma coisa em detrimento da outra. Né? E tomar essas decisões é algo difícil. Então, mesmo que a gente se baseie em muitas métricas e a gente olhe para muitas coisas para tomar uma decisão mais assertiva, o que a gente consegue fazer é reduzir, digamos assim, o nível de incerteza. Né? Mas tudo é uma hipótese, até o final, até o momento que a gente desenvolve uma hipótese. Então, acho que é um desafio bem grande, assim, né, de vir para essa área de produto. E cada dia é diferente, a gente não tem uma rotina, né, então todos os dias a gente tem algo diferente para fazer, a gente se comunica com uma área diferente, né. E eu acho que tem um pouco, assim, dessa questão da romantização, né, porque quando a gente aprende... faz um curso sobre produto, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz quando eu quis começar a trabalhar com produto foi fazer um curso de Product Owner, né? E a gente aprende muitas coisas nesses cursos, a gente aprende muitas técnicas, né? Muitas coisas que podem ser utilizadas, mas não existe uma receita de bolo, né? No dia a dia as coisas são muito mais desafiadoras do que parecem, nem sempre a gente consegue fazer tudo que a gente gostaria de fazer e às vezes a gente erra, né? A gente vê muitos cases por aí, mas a gente vê bastante case de casos que deram certo, né? Mas na prática tem muita coisa que dá errado no dia a dia. Com assim. certeza. Todo mundo quer contar a sua história que deu certo, né? Ninguém quer... Esconde lá, as feias fica ali atrás. Né? Exatamente. Tem um evento até que tem uma vez por ano, que é de um pessoal lá da PUC, eu não me lembro o nome agora, mas é exatamente para contar cases assim que deram errado, né? O evento é todo focado nisso. Legal isso. Mas é muito legal, assim, porque realmente, né, no dia a dia, assim, é muito complicado, assim, é bem desafiador. É muito legal trabalhar na área de produto, eu amo trabalhar na área de produto, foi o que eu sempre quis, assim, desde que eu comecei na TI, mas o desafio é bem grande, assim, então acho que não dá para esperar, assim, que seja fácil e que tudo vai dar certo sempre, porque não vai, às vezes tu vai ficar frustrado com algumas coisas, não vai conseguir atender um usuário, não vai conseguir fazer algo que tu gostaria muito de fazer porque não é o momento certo. E é isso aí, faz parte. Faz parte do jogo, é isso aí. Tem existem algumas práticas que o pessoal utiliza hoje para tentar mitigar ao máximo esse risco, né? É o risco de entregar alguma coisa que não vai ter engajamento ou tomar uma decisão errada, que nem a Jéssica comentou, né? Então, hoje, por exemplo, a gente pode fazer discovery, a gente pode fazer entrevista com os usuários, pesquisa de mercado, pode fazer A/B testing, né? Para te ter base de informação para uma tomada de decisão. Sim. Então, tu não sabe o que tu quer fazer, tu lança as duas opções. E aí, dependendo da convergência, vamos mais para essa. Tu chega a trabalhar com esse tipo de coisa, Jéssica? Sim, trabalho sim. Isso eu acho que assim, a gente quebra a cabeça todos os dias, né, para saber qual a ferramenta, qual o método adequado para utilizar em cada caso, né. Mas sim, eu trabalho bastante com pesquisa, né? Todas as funcionalidades, né, que a gente desenvolve, a gente sempre faz validação com o usuário.
né? Então a gente tem toda essa etapa de discovery assim, mais estruturada, onde a gente conversa com os nossos usuários, faz testes de usabilidade. Acho que o teste de usabilidade, assim, geralmente, não sou eu a pessoa que faço, mas eu acompanho, né? Então, geralmente, é responsabilidade de alguém do time de UX. E eu acho que é super útil, assim, porque a gente pega coisas que a gente nem imaginava, assim. A gente que tem os vícios ali de utilizar o aplicativo, de utilizar o sistema, a gente não imagina algumas coisas que quando tu leva para o usuário, usar ali na tua frente, tu pega coisas que tu não tinha ideia, né? Então, a gente faz teste de usabilidade e também trabalha bastante com pesquisa, assim, para entender mesmo quais as nossas funcionalidades que estão melhores em relação à usabilidade, quais que não estão tanto, para a gente conseguir também ter formas de priorizar isso, né? E de saber no que trabalhar como próxima coisa. Teste AB, acho que foi uma coisa que eu nunca trabalhei até hoje, mas acho que é uma ferramenta bem legal também. Geralmente trabalho mais com pesquisa, assim, mais no estilo de survey e com teste de usabilidade mesmo. Sim, seria uma coisa mais subjetiva, do que algo métrico, tipo quantidades de conversão e mais focus grupos, tu diria que seria o... A gente trabalha assim com algumas métricas também, né? Claro, a gente acompanha métricas de engajamento do aplicativo, a gente acompanha métricas de utilização das funcionalidades, dependendo da funcionalidade também, dependendo do momento do aplicativo, algumas coisas de conversão, né? Então, depende muito da funcionalidade, do produto, né? Então, a gente acompanha todas essas métricas e essa parte de pesquisa a gente faz como um apoio, assim, para algo mais específico que a gente já quer desenvolver ou algo que a gente quer avaliar diretamente com o usuário, né? Mas, em paralelo com isso, a gente acompanha muitas métricas de comportamento, né? Que eu acho que elas ajudam bastante. Legal. E vocês já chegaram a colocar o usuário assim dentro do processo de desenvolvimento e entrega? Tipo assim, eu sei que tem a questão das entrevistas, da pesquisa, que é feito com o usuário no início. Mas, digamos assim, depois que entrou para ser construído, antes de lançar em produção, vocês chamam algum usuário para testar? Olha só, valida isso aqui, o que tu achou? Já pegam um feedback antes de colocar em produção? Já usaram essa prática também? Sim, já utilizei. Já utilizei de ter grupos de usuários, assim, que são early adopters, né, que a gente chama, que são os primeiros usuários, assim, que geralmente têm contato com a funcionalidade, não quando ela está pronta, mas, digamos assim, quando ela está 80% pronta, né. Às vezes a gente ainda nem terminou a etapa de teste ainda e essas pessoas elas já estão utilizando e nos dando feedback, né. Eu acho super legal essa prática, acho super útil, uso bastante também. E muitas vezes nessa etapa aí a gente descobre muitas coisas também, né? A gente pega feedbacks mais cedo do usuário, o que é ótimo, né? Porque isso gera menos retrabalho, né, para o time, quando a gente precisa refazer alguma coisa ou mudar alguma coisa. Então é sempre muito melhor a gente fazer tudo isso antes de liberar para milhões de usuários, né? E os feedbacks também que vêm são super legais. Às vezes tem coisas que a gente acha que está incompleta e o usuário está super feliz, adorando, né, a funcionalidade. Então é bem legal, assim. Mas esse negócio de colocar para os usuários também de forma antecipada, sempre tem aquele que se acha super criativo para querer propor algumas sugestões assim, tipo, meio fora da realidade, assim. Como é que se lida com esse tipo de feedback que tu fala assim, tá, beleza, mas não é o nosso alvo, do tipo... Sempre aparece um tipo, não, mas se botar um gráfico aqui, um botão aqui, um negócio lá... Como é que tu gerencia o não para um usuário que tá pedindo alguma coisa? Então, assim, quando vem esse tipo de feedback, né, a gente sempre considera, né, todos eles, e por mais que seja algo que a gente não esteja focado em fazer naquele momento, né, sempre é algo que chega depois para a equipe para a gente avaliar para fazer em segundo momento. Então, acho que o acordo com esses usuários ele está muito mais no sentido de, ok, nós estamos entregando um MVP da funcionalidade agora, né? Então, esse aqui seria o primeiro passo, né? Seria a nossa primeira entrega. E aí, depois disso, a gente vai avaliar, então, evoluções na parte desse produto para que a gente possa trabalhar em outras coisas, como o gráfico, por exemplo, né? Então, acho que a gestão da expectativa está muito mais em que isso não vai ser feito agora e que a gente pode avaliar depois, mas a gente sempre considera, né, todos os feedbacks. E, assim, agora, por exemplo, na Town Square, onde eu trabalho agora,
tudo que é inovação, a gente aceita super bem e a gente, inclusive, incentiva, né? Então, ideias loucas são sempre bem-vindas e a gente sempre avalia todas elas com carinho. Então, acho que está muito mais na questão do momento mesmo, né? Gerenciamento de expectativa em relação a tempo e momento, né? Eu pensei em a gente começar agora a fazer mais perguntas ali a respeito do projeto tá hoje, né? Tu fala bastante do Town Square, né? E hoje como é que é a gestão de produto dentro da Town Square? Não sei se pode falar sobre como é o funcionamento. Eu sei que é um aplicativo que eu utilizo para o meu condomínio, minha sogra também utiliza, conheço um monte de gente que usa. Inclusive, eu já te mandei sugestões dessas loucas do tipo, não, bota um botão aqui, ó, vai ficar legal pra caramba, né? Mas assim, enfim, me conta um pouco mais como é que é a Town Square. Então, a Town Square é uma empresa, né, de tecnologia e a gente oferece tecnologias para vida em comunidade, né, no geral. Então, a gente tem esse aplicativo, né, que vocês conhecem, que é o Town Square App, que é o aplicativo para condomínios, né, que a gente utiliza para... Ele é bem focado em comunicação, então ele é mais essa parte de comunicação entre síndico e morador. A gente oferece esse aplicativo para síndicos profissionais também. E a gente também tem outros produtos, né, outros aplicativos que a gente oferece síndicos profissionais, condomínios, administradoras de condomínio também, né. Então, a gente é uma empresa, assim, de tecnologia focada em vida em comunidade no geral, né, fornecer tecnologia para vida em comunidade. A pergunta é que a gente tem concluído, mas enfim, são vários produtos, então, não é só o produto que eu conheço ali no caso do aplicativo, tem outras frentes, outras áreas de atuações ali também. Isso, a gente tem esse produto que é o app, né? A gente tem outro produto que ele é mais focado na parte de gestão, né? Que ele é para síndico profissional, administradora de condomínio, que ele é um produto que provê alguns dados, né? Alguns insights para que esses síndicos eles possam fazer a gestão, né? Da melhor forma possível e também que eles consigam gerenciar vários condomínios ao mesmo tempo de maneira mais rápida, né? De maneira mais ágil. A gente tem uma parte financeira também, né, que é para ajudar aquele síndico que faz a gestão financeira do condomínio. E agora a gente tem algumas cidades também, um outro produto assim, que não é separado, na verdade, ele é dentro do Town Square, que é o nosso marketplace, onde a gente oferece alguns tipos de serviços também e né, vendas de alguns produtos e alguns serviços e descontos também para moradores que utilizam o nosso app. Acho que tu já deve ter visto essa parte aí, porque aqui em Porto Alegre a gente tem a parte do marketplace. Ó, o diretor falou que já viu aqui. Que legal. E mesma coisa, a Town Square, ela tá focada mais no Brasil, você trabalha com outros países? A gente trabalha com o Brasil, Estados Unidos, México e Canadá. A gente tem um escritório aqui no Brasil, que é aqui em Porto Alegre, né? Então, que foi onde a empresa foi fundada, né? Foi aqui em Porto Alegre. Então, a gente tem esse escritório aqui. E a gente tem um escritório nos Estados Unidos também, que fica em Dallas. Legal. E essa questão de ficar monitorando o comportamento dos usuários, tirando feedback, você consegue fazer, tipo, feedback de usuários do Canadá, usuários de outros países? Sim, a gente acompanha usuários de todo mundo, né? Tanto a questão das métricas, né? A gente consegue fazer esse acompanhamento de comportamento de todos os usuários, quanto a questão do feedback e do contato com o usuário também, que eu comentei, que a gente faz as entrevistas, que a gente faz surveys, né? A gente faz, sempre que a gente faz é com todos os nossos usuários. Todos os usuários. E como é que é esse desafio de coordenar vários países? Vocês chegam a ter produtos diferentes em países diferentes? Não, é o mesmo produto, né, para os dois países, para os 4, na verdade, né, os 4 países. E só que a gente tem algumas coisas, algumas funcionalidades que são específicas, né? Então, lá nos Estados Unidos tem algumas funcionalidades que a gente não tem aqui no Brasil, mas porque elas não fazem sentido para o negócio aqui no Brasil, né? Porque o negócio de condomínios lá e aqui é diferente, né? Sim. Então, tem algumas coisas lá que não fazem tanto sentido aqui. A gente tem uma diferença grande também entre o que é usado, o que é mais usado aqui, o que é mais usado lá, né? Como o mercado ele é bem diferente, então o comportamento dos usuários também é bem diferente. Mas é o mesmo produto, a gente fornece o mesmo produto. A gente só hoje tem times diferentes que trabalham mais focados em Brasil, mais focados nos Estados Unidos.
Deve ter métricas diferentes também, né? As métricas assim que a gente acompanha, elas são bem semelhantes, assim. Tem uma outra coisa que a gente muda, né? Porque, enfim, como eu comentei, né, depende muito do mercado e a estratégia nos dois países é um pouco diferente. Mas a maioria, assim, são as mesmas. E o legal de serem as mesmas também é que a gente consegue acompanhar essas diferenças de comportamento entre um país e outro, né? Sim, bem bacana mesmo, Isso muito, é legal, muito né? interessante. E tu chega a trabalhar, a conversar com os usuários de outros países também, ou daí são PMs de específico por país? Como é que funciona? Hoje o time que eu trabalho ele é mais focado em Estados Unidos, então eu converso até mais com os usuários de lá do que daqui, né? Então sim, né? Eu tenho bastante contato com o time de lá no dia a dia, tanto com usuários, né, e clientes, quanto com o time que fica lá em Dallas também. A gente tem uma equipe que fica lá no nosso escritório e o meu contato assim, no dia a dia é bem próximo com eles, assim. Até ano passado eu trabalhava tanto mais Brasil e Estados Unidos, hoje a gente está um pouco mais dividido, né? Então hoje eu tô mais focada lá. Que legal, que massa. Projeto internacional, né, Ariel? Aham. Aham. Esse é o sonho de todo profissional de TI. Ah, tá mais no projeto internacional. Lá vou eu. Não sai da bucha, Porque é um desafio também, né? Porque às vezes não é tão fácil assim se comunicar em outra língua, né? Tem isso, tem a... Fuso horário também. Tem cultura Isso, a também. cultura, a cultura é eu acho que é a mais difícil de lidar, né? Sim. Muito. As reuniões, a forma de falar, enfim. A cultura de produto, inclusive, é diferente, né? Então, tem algumas práticas que a gente adota aqui no Brasil, né, para fazer todo o processo de discovery, por exemplo, que são diferentes lá nos Estados Unidos, né? Então, a gente acaba tendo que adaptar, né, conforme o perfil de cada país e de cada tipo de usuário que a gente tem. É bem interessante isso aí, porque uma outra conversa que a gente teve, né? A gente falou sobre a Alemanha, enfim, que tem coisas que funcionam lá e aqui no Brasil não funcionam, né? Assim, a forma como lidar, de organização, né? Enfim, não é algo muito fácil de administrar, digamos assim, quando tu tem uma empresa que está com pessoas trabalhando em diferentes países, né? É verdade. É bem complexo, na verdade, até porque a própria identificação da empresa, né? A empresa também, por trás dos panos, tem a sua própria identificação, sua cultura, enfim. E aí, como tu tá em vários países, isso se torna mais complexo para te fazer ficar mais no sangue, né? Tem que pensar em algo diferente. Bem bacana, bem interessante. Mas só voltando ali, enfim, o legal é que a Jéssica trabalha numa empresa, né, que é brasileira e que vende um produto internacional, vende um produto para outros lugares, né? E então, que contrata as pessoas de fora também. De fora também. Né? Então acho que tem uma diferença ali, né, da forma de trabalhar, que geralmente aqui no Brasil quem está trabalhando e está trabalhando em internacional é uma empresa de fora e que contrata o pessoal aqui, né? Não, exatamente. E assim, hoje, como eu falei para vocês, né, hoje eu estou um pouco mais focada no time que trabalha para os projetos nos Estados Unidos, já estive no time do Brasil também, e tem várias pessoas assim que trabalham no Brasil e que trabalham com a equipe de lá também, né? Então a gente tem, por exemplo, uma pessoa que ela é do marketing e ela é brasileira, ela foi contratada aqui na equipe do Brasil, mas ela trabalha diretamente com a equipe dos Estados Unidos, né? Então, cada vez mais a gente está convertendo aí para esse modelo de terem pessoas aí, digamos, misturados, né, de regiões diferentes. E é muito legal, assim, porque a gente convive no dia a dia, aprende um monte sobre a cultura lá. E como a Townsquare tem uma cultura, assim, muito forte, assim, muito colaborativa, assim, os valores da empresa, a gente realmente vê as pessoas executando, né, isso no dia a dia. Então, é muito legal, assim, porque tu vê que as pessoas elas realmente querem se ajudar, elas querem entender como que funciona aqui, a gente quer entender como funciona lá, e é isso aí, é muito legal, assim, essa troca que a gente tem no dia a dia. Fantástico, fantástico. Eu trabalho em empresa internacional, acho super válido, assim, por experiência, né? Não que Brasil seja algo muito diferente, né? A gente já teve os outros papos lá com o Bruno, né, que trabalha lá na Alemanha,
E tipo, a gente não é aquela coisa, Brasil trabalha com tecnologias atrasadas, né? Aqui a gente tá igual para qualquer outro país, né? Mas o convívio com cultura, a língua, eu acho que é enriquecedor. Acho que todo mundo tem que passar um... E é uma questão de tempo, assim, também para nós, nós, assim, no caso, brasileiros, começar a exportar cada vez mais serviços para fora. Sim. Né, como é o caso da Jéssica, onde eles têm um produto que pode ser vendido no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, hoje, nós estamos acostumados a estar recebendo serviços e produtos de fora. Né? Mas, assim como a gente também tem um boom de startups e ideias novas, daqui a pouco nossos produtos também vão estar sendo conhecidos pelo mundo todo, né? Sim, é isso aí. Go Brasil. Jéssica, além de Product Manager, Product Owner, o que mais você faz da vida? Eu sei que tu tem um cachorro. Tenho. Enorme. Minha filha. Tenho minha filha, tenho minha Golden Retriever, né? Que é o amor da minha vida. Eu sou casada também, moro com meu marido aqui, né, em Porto Alegre. E gosto bastante de fazer exercícios, né, gosto de ir na academia. O pessoal não, desculpa. Parece que ele não acreditou que tu faz exercício, né, Jéssica? Não, eu fiquei lembrando, tipo, eu também tenho que fazer exercício. Eu tô começando. Pelo menos já tá querendo fazer, né? Aham. Isso que é importante, né? Não, eu tô fazendo agora natação na PUC, viu? Olha aí, ó. Isso aí. Só porque eu tomava cerveja com ele no final do expediente, ele não acreditava que eu ia na academia depois. Pois é. Preconceituoso. E, Jéssica, conta pra gente um pouco, assim, agora mudando um pouco de assunto, né, de contexto, como é que foi a tua trajetória de TI, né, sendo mulher, se tu viu que teve alguma coisa diferente, ou como é que foi pra ti, assim, até onde tu chegou hoje? Tá. Então, assunto delicado, né? Mas vamos lá. Eu acho que na área de TI, assim, a gente já evoluiu bastante, né, em relação a isso. Eu nunca senti nenhum tipo de preconceito direto por ser mulher e por estar trabalhando com tecnologia. Se aconteceu, assim, foi tão poucas vezes que eu já nem me lembro mais. Mas, assim, é um desafio no dia a dia tu ser mulher e trabalhar num time de tecnologia, porque majoritariamente ainda é uma área que é ocupada por homens, né? Então, hoje, por exemplo, nos squads que eu trabalho, acho que sou só eu de mulher agora. A gente tinha 2 QAs antes que agora saíram e a gente tá com 2 meninos, então acho que sou só eu de mulher agora nos squads que eu trabalho. Então, assim, trabalho todos os dias, né, no ambiente masculino, né. E como eu falei, assim, eu acho que eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, assim, de forma direta, né. Eu sei que isso é uma realidade para muitas mulheres, felizmente eu nunca passei por isso, né. O que eu acho que ainda acontece muito, assim, e que eu já vi, assim, em lugares que eu estive, é alguns tipos de brincadeiras, assim, que vem no formato de brincadeira inocente. Às vezes nem a própria pessoa ela não tem aquela intenção, né, de estar fazendo algum comentário machista ou alguma coisa do tipo, mas às vezes acaba que, de maneira subjetiva, assim, a gente acaba escutando algumas coisas no dia a dia que não são tão legais, né? Que acabam desrespeitando um pouco a nossa, né, postura como profissional, né, como uma pessoa que tá ali na empresa como um profissional de TI, né. Então, acho que isso, assim, já aconteceu algumas vezes, né, e às vezes até é uma brincadeira, assim, que realmente não tem tanta maldade por trás, mas que ela vem de uma forma, assim, que te tira um pouco da postura de profissional e te coloca na postura de mulher que tá ali no meio de um monte de homens, sabe? Então, acho que ainda temos muito disso, né? A gente ainda tem que evoluir bastante em relação a esse sentido, mas como eu falei, né? Felizmente,
Eu acho que já evoluímos bastante. Hoje, no ambiente que eu trabalho, assim, é muito tranquilo. Todos os meninos são super legais comigo e nunca passei por nada, assim, que realmente fosse preconceituoso, né? Ou algo do tipo. Então, me sinto muito à vontade no time que eu trabalho hoje. Mas eu acho que existe, sim, um pouquinho, assim, de cuidado. Um cuidado maior que tem que ser tomado quando... Em relação, assim, a mulheres trabalhando na área de TI, porque por mais que não seja uma realidade para mim hoje, acho que eu já vi isso em alguns momentos e eu sei que é uma realidade para muitas mulheres que estão por aí trabalhando em outras empresas. Com certeza a gente evoluiu muito. Enquanto tu estava falando aqui, eu me recordei lá nos primórdios do meu início de carreira, há muitos anos atrás. Eu trabalhava num time, numa empresa, e esse time só tinha uma mulher. Né? Ela era uma DBA e ela trabalhava com a gente diariamente, assim, e ela era super tranquila e tal, a gente se dava super bem, né? Só que naquela época nós era um bando de gurizão, piazão, né? Recém criando suas primeiras experiências, né? Então só tinha bastante homem lá, então o pessoal conversava e falava palavrão, não sei o que, e e daqui a pouco a gente olhava, tava a Carol assim nos olhando e nós, pessoal, vamos dar um tempo agora, né? Segura um pouquinho aí. Mas não, hoje eu não vejo falar isso palavrão, mais. Né? Não, tudo que era tipo de comentário, né, cara? Não vou entrar nesses detalhes aqui, mas com certeza então não mais baixo, legal. Papo mais baixo do que palavrão, não é um palavrão. Não era palavrão, Era coisa que não era legal de falar. Nem repete. Eu acho que a gente acostuma também, sabe, a se comunicar, porque quando eu entrei na TI, eu me comunicava de uma forma muito diferente, né? Então, acho que por ter convivido tantos anos ali e sempre em times que são majoritariamente masculinos, eu acabei me acostumando com muitas coisas e aprendendo a me comunicar também e conseguindo distinguir nessas... Principalmente as coisas que realmente, né, às vezes não tem maldade, né? Que é só o jeito da pessoa falar, alguma coisa assim. Mas, enfim, né? Acho que... Vale um cuidado aí maior, né? Eu acho que principalmente em relação a brincadeiras, coisas do tipo, assim, e respeitar a pessoa, né, como profissional, né? Porque a gente tá ali dentro de uma empresa como profissional, por mais que a gente tenha amizade com as pessoas fora dali, né? E isso acaba acontecendo muito. A gente tá ali como profissional e a gente espera que seja respeitada como uma profissional da área de TI que tá ali naquela empresa trabalhando como todas as outras pessoas. Né? Com certeza, né? Se todo mundo tivesse, né, o seu mínimo de respeito com os outros ali, muito disso não iria acontecer, né? Sim. Mas falando assim também de o mercado de TI, a área de TI, né? A quantidade de mulheres que estão atuando, que estão buscando, estão iniciando uma carreira, né? É bastante reduzido, né? Eu noto isso, né, na quantidade de currículos que as entrevistas que a gente recebe, faz, né? A quantidade de entrevistas que a gente faz, né? Mas eu acho bacana, assim, existem diversos grupos, né? E pessoas atuando para tirar um pouco dessa mística também que acontece, né, de se achar a área de engenharia algo que seja muito masculino e não, só homens podem trabalhar. Tu comentou anteriormente ali que tem o Mulheres de Produto, né, um podcast que tu ouve, né? Sim. Eu acho que é um trabalho super bacana que se faz para passar para as outras mulheres que estão buscando também. Eu acho que é uma área profissional que tá aberta para todo mundo, né? Não é só porque tem hoje mais homens, quer dizer que tem que ser assim. Tem que ser assim, que isso é uma matemática, né? É algo relativo ao sexo da pessoa, mas enfim. De repente, fala um pouco mais como é que é a tua experiência, como é que é o teu contato com grupos desse sentido, nesse nível, e como é que tu acha que isso é importante e relevante para ti ou para outras mulheres para atuar na área de TI? Legal. Então, assim, como tu falou ali, né, tem o Mulheres de Produto, que eu acho que é um grupo muito bacana, assim. Elas têm um grupo no Slack, né, onde são várias mulheres ali que trabalham em várias áreas de produto, não só especificamente POs ou PMs, mas pessoas de UX, pessoas de outras áreas que estão relacionadas com produto também, né. E elas têm esse grupo no Slack, tem o podcast também,
né, que eu comentei que eu tinha escutado, e a gente tem eventos também que acontecem por todo o Brasil, né, então são eventos que são destinados para mulheres que trabalham na área de produto, né, então geralmente tem meetups, né, que acontecem aqui em Porto Alegre, tem em Florianópolis, tem em São Paulo e outros lugares também. E eu acho esse trabalho que elas fazem muito legal, assim, sabe? Por 2 motivos, né? E o primeiro, eu acho que incentiva muito a mulheres que estão realmente interessadas na área de tecnologia e que querem buscar espaço na área de tecnologia a realmente buscarem esse espaço e a se encorajarem, né, de entrarem nessa área e verem que tem muitas mulheres que trabalham nessa área, tem muitas mulheres que são bem-sucedidas nessa área, né? E eu acho que isso acaba sendo um grande incentivo, assim, para quem está buscando, e principalmente para aquelas pessoas que têm um pouco desse medo, né, desse receio de começar a trabalhar com tecnologia, muito porque é uma área que, na sua maioria, é ocupada por homens, né? Então, acho que existe muito esse receio das mulheres ainda, né? E existe ainda essa cultura, né? Eu, quando comecei a trabalhar com TI, eu escutei muitas vezes, mas isso não é coisa de homem, né? Então, eu acho que a gente escuta muito isso ao longo da vida e a gente acaba colocando essa crença limitante na cabeça, né, de que a gente não pode trabalhar com TI. E eu acho que esses grupos, eles são muito legais, porque eles mostram que a gente pode sim, que tem muita gente por aí fazendo isso e que tem muita gente muito bem sucedida em relação a isso, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E eu acho que o segundo ponto é que esses eventos também, que são feitos assim, mais destinados para mulheres, eles abrem esse espaço que as mulheres que estão procurando esse conhecimento, elas se sentem em um espaço seguro para serem quem elas são, para estarem ali, para compartilharem, para trocarem ideia com outras mulheres que estão na área também, né? Então, às vezes, tu vê, né, as mulheres que já têm um pouco disso, né, de será que eu consigo trabalhar com TI mesmo? E aí vai para um evento onde tem um monte de gente lá e um público que é muito masculino, né, e não consegue se envolver tanto assim, não consegue conversar, não consegue trocar tanta ideia, né, porque fica naquela posição de se sentir um pouco intimidada para aquele ambiente, né. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa, ela abre esse ambiente que se torna um ambiente seguro para que essas mulheres consigam realmente começar na área, né, e ter esse momento para trocar essa ideia, para trocar essa experiência e para se sentir cada vez mais seguras, para daí conseguir realmente, né, ir para o mercado e começar a trabalhar com isso. Maravilha, muito bem. É isso aí, Jéssica. A gente vai encerrando aqui o programa mais uma vez. Eu vou agradecer enormemente por tu falar um pouco mais da tua área de atuação. O produto é algo super incrível, né? Como a gente falou, bastante cultura, né? Como todas essas áreas que trabalham com a cultura são áreas que trabalham com tudo dentro de uma empresa, tudo dentro da área de TI, né? E também aí, pelo espaço, poder falar um pouco mais da tua trajetória como uma mulher na área de TI, né? A gente quer que outras mulheres ouçam o que tu fala e que sentam, ok, eu também posso, né? Tá ali, é uma área, tem uma posição, tem um monte de posição para trabalhar. Seja um motivador, a área né? de TI demanda muito profissional, a gente cresce demais, assim, é incrível como tem espaço. E tem espaço e mulheres podem ocupar o espaço. Tá ali, tá para ali, para todo mundo, né? Então, deixar um espaço aí para tu fazer os teus agradecimentos finais, mandar um beijo, um abraço para a família, de repente. Fique à vontade. Não, imagina, pessoal, obrigada, né? Eu que agradeço o convite para estar aqui falando aí no podcast. Especialmente, né, no programa aí da Soft System, vou fazer um jabá aí para a empresa agora, mas é de coração. Eu acho que o tempo aí que eu trabalhei na Soft System foi a grande virada aí da minha carreira. Eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto internacional também, né, pela primeira vez. E foi uma experiência muito, muito bacana, assim, acho que depois disso eu cresci muito como profissional também. Então, agradecer a vocês aí pela participação e pelo convite. A gente agradece aí pela presença. Legal, Jéssica. Eu agradeço a tua presença, o nosso papo foi super legal, super bacana. Espero que a gente possa fazer outros bate-papos tipo esse aí, mais no futuro. Com certeza. Com certeza. Isso aí, pessoal. Agradecemos vocês também por estar assistindo. Chega mais ao fim, um Threadcast. E não esquece, ó, clica lá no seguir, ó. Estamos quase conseguindo ali. Talvez a gente já tenha conseguido quando for a hora esse programa aqui, mas a gente vai estar quase conseguindo ali, bater nossas metas. E a gente quer que esse bate-papo, essa área de conversa se estenda aí para mais pessoas aí.
Valeu? Certamente. Tchau! Abraço. Feito, agora corta, a gente Corta. tá liberado. Tô liberada? É. Tá.